Eu vi o inferno e ouvi a voz de Deus me chamando de volta. Dizer isso hoje me parece surreal, mas eu juro diante de tudo o que é santo, eu vi. Eu senti o cheiro da morte, eu ouvi gritos que não pareciam humanos, e no meio daquela escuridão viva, uma voz que cortou tudo, me chamou pelo nome. Foi a voz de Deus. E foi ali, no meio do impossível, que Ele me arrancou de um lugar onde ninguém volta. Mas antes de chegar lá, eu preciso te contar o que me levou até aquele abismo, porque ninguém acorda e simplesmente cai no inferno. É um caminho, uma descida lenta, quase imperceptível, feita de pequenas decisões e grandes feridas. Meu nome é Raimundo. Nasci no sertão do Nordeste, num vilarejo onde o sol parecia que nunca descansava. Meu pai era pedreiro, um homem duro, e minha mãe, uma mulher de fé simples. A gente cresceu ouvindo histórias da Bíblia, mas também ouvindo brigas quase todas as noites. A pobreza não era o pior. Era o silêncio entre as paredes depois das discussões, o olhar cansado da minha mãe, a sensação de que Deus estava longe dali. Eu cresci com raiva de ver minha mãe rezando enquanto a panela estava vazia, raiva de ver meu pai bebendo o pouco que a gente tinha. Eu prometi a mim mesmo que nunca seria como ele, que eu ia sair dali e conquistar tudo o que o mundo dizia que era felicidade, dinheiro, respeito, liberdade. E eu consegui. Saí do sertão com 17 anos e fui parar numa cidade grande do Nordeste, com a roupa do corpo e uma coragem misturada com orgulho. Trabalhei em oficina, depois em construção, e logo comecei a ganhar dinheiro por fora. Correria, coisas erradas, nada que eu me orgulhe, mas tudo que me fazia sentir vivo. Eu dizia que não acreditava em Deus. Achava que religião era coisa de gente fraca. Mas por dentro eu tinha um buraco. Eu dormia e acordava com um vazio que parecia me engolir. Às vezes, mesmo cercado de gente, de música, de mulher, de bebida, eu sentia como se estivesse sozinho num deserto. E quanto mais eu tentava preencher aquilo, mais fundo eu afundava. A primeira vez que eu senti algo diferente foi numa madrugada. Eu estava voltando de uma festa, completamente alterado, e o carro derrapou numa curva. Lembro do barulho do metal rasgando, do vidro estourando, do mundo girando. Quando tudo parou, eu estava de cabeça para baixo, preso, o sangue escorrendo pela testa. Foi ali que tudo começou. Porque antes que alguém me achasse, antes que qualquer socorro chegasse, eu senti um frio que não vinha do corpo, vinha da alma. E então eu vi, tudo escureceu. Mas não era só falta de luz, era uma escuridão viva, densa, que parecia me olhar de volta. Eu comecei a ouvir gritos. Gritos de desespero, de dor, de gente implorando por ajuda que nunca vinha. O ar parecia queimar, e de repente eu percebi que eu também gritava. Eu gritava e não tinha voz. E quanto mais eu tentava me mover, mais eu sentia mãos invisíveis me puxando para baixo. Eu sabia onde eu estava. Eu não queria acreditar, mas sabia. Eu estava vendo o inferno. As coisas que eu vi ali, eu não consigo esquecer. Rostos distorcidos, pessoas que pareciam sombras, chorando e amaldiçoando. Era como se o próprio tempo tivesse morrido naquele lugar. Não existia amanhã, só dor. E foi nesse desespero, quando eu pensei que era o fim, que algo aconteceu. Um som suave, mas poderoso, começou a atravessar aquele caos. Uma luz apareceu à distância. E eu ouvi uma voz. Ela disse meu nome 3 vezes. Raimundo, Raimundo, Raimundo. Era uma voz que não gritava, mas que fazia o inferno inteiro tremer. Uma voz que parecia vir de dentro e de fora ao mesmo tempo. Eu sabia, era Deus. E ele me disse algo que eu nunca esqueci. Ainda não acabou. Eu te chamei pelo nome. Volta. Quando ele disse volta, tudo parou. Eu senti uma força me puxando para cima, como se eu estivesse sendo arrancado daquele buraco. E quando abri os olhos, eu estava de volta ao carro, com o som das sirenes chegando. Naquele momento, eu não entendia o que tinha acontecido.
Só sabia que eu não era mais o mesmo. Mas o que aconteceu depois, o que veio nas semanas seguintes, quando eu tentei fingir que nada daquilo tinha sido real, foi ainda mais assustador. Porque quando Deus te chama e você tenta ignorar, o mundo espiritual não te deixa em paz. E foi aí que as coisas começaram a sair do controle. Depois daquele acidente, tudo em mim parecia deslocado. Eu ainda respirava, mas era como se tivesse deixado alguma parte minha naquele lugar. As pessoas diziam que eu tive sorte, que foi um milagre eu ter saído vivo. Eu concordava com a cabeça, mas por dentro eu estava em guerra, porque ninguém entendia o que eu tinha visto. Aquilo não tinha sido um sonho, nem um delírio. Eu sabia o que era o inferno e sabia que Deus tinha falado comigo, mas eu não queria aceitar. Nos dias que se seguiram, o cheiro de queimado parecia me perseguir. Às vezes eu acordava no meio da noite com o som daqueles gritos ecoando na minha mente. Eu acendia todas as luzes do quarto, tomava banho gelado, fazia de tudo para esquecer. Mas quanto mais eu tentava me afastar, mais aquilo voltava. Era como se o inferno ainda tivesse as garras em mim. Voltei a trabalhar, tentando fingir que nada tinha acontecido. Os amigos vinham me ver, me chamavam para sair, e eu sorria, bebia com eles, mas algo dentro de mim estava quebrado. Teve uma noite em que um deles me olhou e disse: "Cara, parece que tu morreu e voltou diferente." E eu só consegui responder: "Talvez eu tenha mesmo morrido." Os pesadelos começaram a piorar. Eu sonhava com o mesmo lugar, aquele abismo, aquelas sombras, e sempre ouvia a mesma frase: "Ainda não acabou. Volta." A voz era a mesma, firme, doce, mas que me despia por dentro. Eu tentava ignorar, mas o medo tomava conta de mim. Eu me olhava no espelho e via um homem cansado, assombrado, com os olhos de alguém que já tinha visto demais. Numa dessas noites, eu sentei no chão do meu quarto e chorei como nunca tinha chorado na vida. Eu, que achava que homem não chorava, soluçava feito criança. Lembrei da minha mãe, das orações que ela fazia enquanto eu zombava. Lembrei da Bíblia empoeirada que ela deixava aberta no Salmo 91. Eu nunca acreditei, mas ali, de joelhos, eu senti algo diferente. Um vento leve atravessou o quarto. Não tinha janela aberta. E junto com o vento veio uma paz que me fez parar de chorar na hora. "Por que comigo?" eu perguntei em voz alta. E a resposta veio não com palavras, mas como uma certeza no coração. Porque ele nunca tinha desistido de mim. Nos dias seguintes, eu comecei a sentir uma presença. Às vezes, era uma luz que piscava sem explicação. Outras eram um calor nas mãos, no peito. Uma vez, enquanto dirigia, eu ouvi claramente: "Procura a minha casa." E eu soube que era Deus falando de novo. Demorei algumas semanas para ter coragem. Eu morria de vergonha de aparecer em igreja. Achava que iam me julgar, apontar. Mas um domingo, sem planejar, eu passei em frente a uma pequena congregação evangélica no bairro. A porta estava aberta e uma senhora cantava um hino antigo sobre graça e perdão. Eu parei. Aquela melodia me atravessou como uma flecha. Entrei. O pastor estava pregando sobre o filho pródigo e parecia que cada palavra era para mim. Mesmo quando ele estava longe, o pai o esperava de braços abertos. Eu desabei. Chorei sem me importar com quem olhava. No final, o pastor veio até mim e disse: "Deus te trouxe aqui porque Ele te quer de volta." Eu não contei nada a ele, mas era como se ele soubesse tudo. Naquela noite, eu decidi me render. Ajoelhei no chão daquela pequena igreja e disse: "Senhor, se o Senhor me tirou do inferno, então usa a minha vida como quiser." E foi como se o céu se abrisse. Um calor indescritível me envolveu e eu ouvi de novo a mesma voz: "Agora você é meu." Mas a história não acabou ali. Porque o inimigo não solta fácil quem ele achava que já era dele. Nas semanas seguintes, eu comecei a ter ataques durante o sono. Eu acordava sem ar, com o corpo travado, ouvindo sussurros no escuro. Era como se algo tentasse me puxar de volta.
E cada vez que isso acontecia, eu clamava o nome de Jesus, e a presença maligna desaparecia. Foi então que eu percebi. Aquilo não era apenas uma lembrança, era uma batalha. E Deus estava me ensinando a lutar. As pessoas começaram a notar algo em mim. Eu falava diferente, olhava diferente. Um dia, um amigo de infância me perguntou: Raimundo, o que aconteceu contigo? Tu parece outro homem. E eu respondi: eu vi o inferno e ouvi Deus me chamar de volta. Ele riu no começo, achando que era brincadeira. Mas quando viu as lágrimas nos meus olhos, ele entendeu. E naquele mesmo dia, oramos juntos. Foi ali que tudo começou a mudar. Mas o que viria depois, o que Deus faria comigo nos meses seguintes, superaria tudo o que eu poderia imaginar. Porque ver o inferno foi o início, mas ver o céu foi o renascimento. A partir daquele momento, na pequena igreja, eu achei que tudo seria paz, mas eu estava enganado. O processo de nascer de novo dói. É como se Deus precisasse quebrar o homem antigo para reconstruir algo completamente novo. E foi exatamente isso que ele fez comigo. Eu comecei a sentir uma sede insaciável por conhecer esse Deus que me tirou do inferno. Li a Bíblia sem entender direito, mas cada palavra parecia viva, como se falasse comigo. Eu lia e chorava, lia e me via em cada história. Era como se as páginas me mostrassem o homem que eu tinha sido e o que ainda poderia ser. Só que o passado não salta fácil. As pessoas com quem eu andava começaram a zombar de mim. Raimundo ficou doido, diziam. Tá vendo coisa, falando de Deus agora. Alguns amigos se afastaram, outros tentaram me puxar de volta para a vida antiga. E eu confesso, teve dias em que eu quase voltei. Uma noite, um desses antigos amigos apareceu na porta da minha casa. Ele trazia bebida, música alta e aquele mesmo ar de festa que sempre me seduzia. Ele insistiu tanto que eu acabei indo. E quando entrei naquele lugar, o cheiro, o som, as risadas, tudo parecia me puxar de volta para a velha vida. Eu até esqueci por um momento o que Deus tinha feito. Mas no meio da bagunça, algo aconteceu. Eu olhei para um espelho e por um segundo vi o reflexo do meu rosto, queimando. Eu pisquei e sumiu. Pensei que fosse coisa da cabeça. Mas no mesmo instante, o som da música parou. Um curto-circuito deixou tudo escuro. E no meio da escuridão, eu ouvi a mesma voz que ouvi no inferno. Ela disse: você não pertence mais aqui. Meu corpo inteiro tremeu. Quando as luzes voltaram, eu saí correndo. As pessoas riram, acharam que eu estava bêbado, mas eu sabia. Deus estava me protegendo. Depois desse dia, nunca mais fui o mesmo. Comecei a jejuar, orar, buscar. Passei noites inteiras ajoelhado, às vezes só chorando. E quanto mais eu buscava, mais eu sentia a presença dele. Às vezes era um vento suave, às vezes um calor tão forte que parecia que o ar ao redor mudava. Um dia, durante a oração, algo sobrenatural aconteceu. Eu estava sozinho, ajoelhado, quando o quarto inteiro foi tomado por uma luz dourada, quente, viva. Não era luz de lâmpada. Era como se o próprio sol tivesse entrado. Eu senti que não estava só. E ouvi de novo: eu te escolhi para contar o que viste. Eu caí no chão, chorando, tremendo. Senhor, quem vai acreditar em mim? Perguntei. E ele respondeu: não te preocupe com quem acredita. Eu vou te enviar a quem precisa ouvir. Desde então, comecei a testemunhar. Primeiro para vizinhos, depois em praças, depois em igrejas, e cada vez que eu contava, algo acontecia. Pessoas começavam a chorar, outras caíam de joelhos. Algumas diziam que sentiam o mesmo calor que eu descrevia. Era como se o Espírito Santo usasse minha história para alcançar corações. Mas mesmo no meio desse mover, ainda havia dias difíceis. Eu tinha pesadelos, lembranças, lutas internas. Às vezes, o inimigo sussurrava: você não mudou, você ainda é o mesmo. E nesses momentos, eu fechava os olhos e lembrava da voz de Deus, me chamando pelo nome. Raimundo, volta. Foi isso que me sustentou. Essa voz, esse chamado.
Os anos passaram. Eu comecei a viajar pelo interior, contando minha história em pequenas comunidades. Vi pessoas simples se entregando a Jesus, famílias sendo restauradas, jovens largando vícios só de ouvirem que Deus ainda chama. Um dia, numa cidadezinha, uma mulher me abraçou, chorando, e disse: "Meu filho estava afastado, e ao te ouvir, ele voltou para casa. Ele disse que sentiu Deus chamando ele também." Naquele momento eu entendi. Não era sobre mim. Era sobre o amor dele. E quanto mais eu via vidas sendo transformadas, mais eu me lembrava do inferno, não com medo, mas com gratidão. Porque foi lá que Deus me encontrou. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir. Porque 20 anos depois, quando eu achava que já tinha entendido tudo, Deus decidiu me mostrar o céu. Foi numa madrugada, durante uma vigília. Eu estava em oração com alguns irmãos e, de repente, perdi a força nas pernas. Caí de joelhos e tudo ao redor desapareceu. O chão, o teto, as pessoas. De repente, eu estava num lugar tão branco que doía olhar. E lá, no meio daquela luz, uma presença se aproximou. Não era como antes. Não era apenas voz. Era glória. E dessa vez, ele não me chamou para voltar. Ele me mostrou o que eu ia fazer até o último dia da minha vida. Mas essa visão, essa revelação, foi algo que transformou tudo o que eu achava que sabia sobre Deus e sobre mim mesmo. Naquela madrugada, quando o céu se abriu diante de mim, eu senti o que as palavras nunca vão conseguir explicar. A presença era tão real, tão densa, que parecia que o ar ao redor pulsava. Eu não estava mais naquele pequeno salão da igreja. Eu estava em outro lugar. Um lugar de pureza tão absoluta que até o som era diferente. Não havia barulho, mas também não havia silêncio. Era como se tudo estivesse vivo, respirando a presença de Deus. Meus olhos tentavam se ajustar, e eu via algo como um horizonte de luz, onde cada partícula cintilava como ouro líquido. Eu não via rostos, mas sentia que havia seres ali. Eram presenças que emanavam paz, reverência, amor. Nenhuma palavra foi dita, mas dentro de mim, eu sabia que estava diante da glória do Criador. De repente, uma voz, a mesma que eu ouvira no inferno, ecoou. Só que agora não havia medo, apenas reverência. "Raimundo, eu te mostrei o inferno para que soubesses de onde te tirei. Agora eu te mostro o meu reino para que saibas para onde estás indo." Aquela frase atravessou minha alma. Eu comecei a chorar, mas era um choro de alívio, de gratidão, de espanto. Eu via como se portais de luz se abrissem diante de mim, e dentro deles havia cenas, pessoas orando, famílias sendo restauradas, jovens sendo libertos. Deus me mostrava que cada testemunho, cada palavra minha, seria usada para alcançar aqueles que estavam prestes a desistir. E então ele me mostrou algo mais. Uma multidão caminhando em direção à escuridão, sem saber para onde iam. Eram rostos comuns, pessoas do dia a dia. Vi jovens, idosos, pais e mães. E no meio deles, uma voz suave dizia: "Eles ainda podem ouvir." Eu entendi o que Deus queria. Que eu contasse, que eu gritasse, que eu lembrasse ao mundo que o inferno é real, mas que a graça também é. Quando voltei a mim, estava no chão da igreja, rodeado pelos irmãos. Eles oravam e choravam, dizendo que uma luz havia enchido o lugar. Eu não sabia quanto tempo tinha se passado, mas eu sabia que algo em mim tinha sido selado. A partir daquele dia, minha vida virou missão. Eu comecei a viajar por todo o Nordeste, de cidade em cidade, com uma Bíblia gasta e o coração cheio. Pregava em praças, nas feiras, em presídios, em hospitais. E em cada lugar a mesma história. Eu vi o inferno e ouvi a voz de Deus me chamando de volta. No começo, muitos duvidavam. Alguns riam, outros me chamavam de fanático. Mas eu aprendi que a incredulidade não é obstáculo para Deus. Porque onde a palavra entra, a luz entra também. E aos poucos, os milagres começaram a acontecer.
Uma vez, numa pequena vila, eu estava contando o meu testemunho e uma mulher levantou chorando, dizendo que via vultos toda a noite e ouvia vozes. Quando terminamos de orar por ela, ela caiu em prantos e disse: "Eles se foram. Aquelas vozes sumiram." Eu sabia que não era eu. Era o mesmo Deus que me tirou do inferno, libertando outra alma das trevas. Teve outro caso num hospital, onde um homem estava em coma há dias. A esposa me pediu para orar. Eu coloquei a mão sobre ele e disse: "Senhor, assim como o Senhor me chamou de volta, chama esse filho também." 2 dias depois, ele abriu os olhos. A mulher veio até mim chorando. Ele acordou dizendo que ouviu uma voz chamando o nome dele. Cada vez que eu via algo assim, eu lembrava da promessa: ainda não acabou, porque para Deus nunca é tarde demais. Os anos foram passando e meu corpo começou a sentir o peso da idade. Hoje, aos 65 anos, eu olho para trás e vejo um rastro de misericórdia. Eu, homem que zombava de oração, que fugia da verdade, me tornei um testemunhador do amor que não desiste. Mas há algo que nunca mudou. Todas as manhãs, quando eu acordo, a primeira coisa que faço é agradecer por mais um dia fora daquele abismo. E todas as noites antes de dormir, eu peço a Deus que use minha voz para alcançar mais alguém. Porque eu sei, o inferno é real e o céu também. Às vezes, quando estou sozinho, ainda ouço o eco daquela voz dentro de mim. Não mais como um chamado de alerta, mas como um lembrete suave: você é meu. E quando olho para o céu, eu penso naquele momento em que vi a luz pela primeira vez. Não foi uma experiência de morte. Foi o nascimento da vida eterna. Por isso eu digo, com toda a convicção, se você acha que está longe demais, perdido demais, sujo demais, lembre-se, se Deus foi até o inferno para me buscar, Ele pode te buscar onde quer que você esteja agora. Ele ainda chama pelo nome. E talvez, neste exato momento, Ele esteja chamando o seu. Às vezes, eu me pego lembrando daquele rapaz de 25 anos que achava que era dono do próprio destino. Quando fecho os olhos, ainda vejo o rosto endurecido, o olhar vazio, a alma tentando gritar por socorro sem ter coragem de admitir. Hoje, com 65, entendo que cada ferida, cada queda e cada lágrima faziam parte de um plano que eu jamais entenderia sem ter passado pelo inferno e pela graça. Depois da visão do céu, minha caminhada se tornou ainda mais profunda. Eu não queria só contar minha história. Eu queria viver cada dia como um eco da voz que me chamou de volta. Então comecei a percorrer lugares onde quase ninguém ia. Vilas esquecidas, ruas escuras, sertões secos, becos cheios de dor. Eu entrava nos lugares e via rostos que me lembravam o meu. Gente perdida, cansada, tentando anestesiar a dor com qualquer coisa. Uma noite, em uma cidadezinha do interior, eu estava pregando numa praça. Chão de terra, iluminação fraca, meia dúzia de pessoas me ouvindo. No meio delas, um rapaz encostado num poste, braços cruzados, olhar desconfiado. Ele me observava como quem avalia se vale a pena ouvir. Eu falava sobre o inferno que vi, sobre a voz que me chamou, sobre o amor que não desiste. E quando disse: "Deus ainda chama pelo nome", aquele rapaz começou a tremer. No final, ele se aproximou. As lágrimas desciam e ele mal conseguia falar. "Seu Raimundo, eu ia me matar hoje. Eu pedi para Deus me dar um sinal, e o senhor falou meu nome do jeito que só ele fala." Eu congelei. Eu não sabia o nome dele, mas ali, naquele instante, entendi que Deus falava através de mim. Aquele jovem entregou a vida a Jesus naquela noite. Hoje ele é pastor. Às vezes me liga para contar como Deus tem transformado outras vidas através da dele. É nesses momentos que eu percebo que a história que começou com desespero e fogo acabou virando um rio de esperança que continua correndo. Mas nem tudo foi fácil. Houve períodos de solidão, gente que se aproximava só para duvidar, para zombar, para tentar calar minha voz. Uma vez,
um repórter me procurou querendo provar que meu testemunho era mentira. Ele gravou, perguntou, insistiu, desafiou. No fim, olhou para mim e disse: Raimundo, se tudo isso é verdade, por que Deus te escolheria? Por que você? Eu sorri e respondi: porque Ele escolhe o improvável, porque Ele me amou quando ninguém mais amava. No dia seguinte, aquele repórter me ligou. Disse que não conseguia dormir, que sonhara com fogo e gritos. Chorando, pediu que eu orasse por ele. E naquele telefonema, ele aceitou Jesus. É assim que Deus faz. Ele transforma o improvável em prova viva do poder dele. E eu nunca mais duvidei. Teve também o dia em que reencontrei meu pai. Depois de décadas sem nos falarmos, ele já estava velho, doente, morando sozinho. Fui visitá-lo com o coração apertado. Quando entrei, ele começou a chorar. Meu filho, eu ouvi você no rádio, contando sua história. Eu pensei que você tivesse me esquecido. Eu abracei aquele homem e senti o peso de uma vida inteira caindo por terra. Pai, foi o inferno que me ensinou a perdoar. Oramos juntos. Poucos meses depois, ele partiu. Mas partiu em paz, reconciliado com Deus. E eu entendi. O amor de Deus não só me resgatou, mas resgatou a minha família também. Hoje, quando eu conto minha história, eu vejo o quanto Deus se move nos detalhes. Ele não me tirou do inferno só para me salvar, mas para me usar como testemunha de que o impossível existe. Lembro que certa vez, um homem me perguntou se eu ainda tinha medo da morte depois de tudo o que vivi. Eu respondi: medo? Não, porque eu já morri uma vez, e foi lá que conheci a vida. Agora cada novo dia é um presente. Eu acordo, olho o céu e sinto o vento quente do Nordeste batendo no rosto. Penso no garoto que eu era, no homem que quase se perdeu e no Deus que atravessou a escuridão para me chamar pelo nome. E quando subo num púlpito, ou fico diante de uma câmera, ou sento diante de alguém para contar essa história, eu sempre começo do mesmo jeito. Eu vi o inferno e ouvi a voz de Deus me chamando de volta. Alguns se arrepiam, outros choram. Há os que sorriem, incrédulos, mas sempre há alguém que sente o coração bater mais forte, como se aquela voz estivesse chamando também. E é para essa pessoa que eu falo, para aquele que acha que já não tem volta, que acha que Deus desistiu. Eu sei o que é estar no fundo, eu sei o que é sentir o peso da condenação, mas também sei o que é ouvir o próprio Criador dizendo: volta, ainda há tempo. Essa é a mensagem que carrego até o último fôlego. Não existe distância que Deus não cruze para resgatar quem Ele ama. Nem inferno, nem escuridão, nem culpa, nem passado. E se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer com você também. Hoje, quando caminho devagar pelas ruas do sertão onde nasci, sinto que cada passo carrega uma história. As pedras, o vento quente, o cheiro da terra seca, tudo me lembra do menino que olhava para o céu e achava que Deus não o via. E penso, se eu pudesse dizer algo àquele garoto, eu diria que o céu sempre esteve ouvindo, mesmo no silêncio. Foram 40 anos desde o dia em que vi o inferno e ouvi a voz que mudou minha eternidade. 40 anos desde que o fogo da perdição foi apagado pela luz da misericórdia. E mesmo depois de tanto tempo, a lembrança daquele momento ainda é viva, como se tivesse acontecido ontem. Às vezes, quando o sol começa a se pôr e o céu fica laranja sobre o sertão, eu fecho os olhos e escuto aquela voz de novo. Ainda não acabou. Essa frase se tornou o lema da minha vida. Eu já vi famílias despedaçadas se reconstruírem, viciados encontrarem liberdade, ateus se ajoelharem chorando.